Fala, Bylearner, tudo bem com você? Bom, seguinte, muito bem-vindo à segunda aula do curso de WordPress básico. Bom, como eu disse na aula anterior, nessa aula nós iríamos aprender a instalar o WordPress. Nesse caso, eu vou instalar ele em um servidor local, utilizando o programa WAMP, tá? E vou deixar a instalação, no caso, no servidor, no caso em uma hospedagem mesmo, lá para as últimas aulas, provavelmente como aula bônus para vocês, tá? Explicando certinho como é que tem que ser feito, o que você tem que prestar atenção na hora de instalar lá e tudo mais. Beleza? Bom, então primeiro vamos instalar local, vamos desenvolver tudo localmente. Depois a gente migra tudo isso para o servidor, que aí, dependendo do caso, a gente mexe os pauzinhos aí. Bom, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa primeiro. Bom, primeira coisa, chega aqui no Google e pesquisa sobre WAMP. Bom, o WAMP. O WAMP Server, ele é um servidor, tá, local, onde você instala na sua máquina, no caso ele é para o Windows, né? É o WAMP, que no caso a sigla dele significa o Windows, Apache, MySQL e PHP. Se fosse, por exemplo, no Linux, você pesquisaria sobre LAMP, que aí é Linux, Apache, MySQL e PHP. Porém, há variações também desse servidor, que você pode, por exemplo, encontrar como o LAMP, que é muito utilizado, que é o Linux, o Nginx, MySQL e PHP. Tá, mas nesse caso nós vamos utilizar o WAMP, que para mim é o mais fácil que eu achei para utilizar. Mas caso você prefira, você também pode utilizar o Champ, tá? Que também é um outro programa que também gera um servidor local para você poder desenvolver seus sistemas em PHP e tudo mais. Beleza? Bom, vamos lá. Então primeiro vamos acessar esse primeiro link aqui, esse wampserver.com, tá? Vamos acessar ele aqui. O site ele é bem simples, tá? Então, já na própria tela inicial, você pode já clicar aqui em Start Using WAMP Server ou já clicar no botãozinho de download aqui em cima, tá? Depois que você clicou no botãozinho de download, você vai selecionar a versão do seu Windows, tá? Se ele é x64 ou se ele é x86. No meu caso, ele é x64. Então, eu vou baixar esse daqui. Basta clicar em cima dele e clicar aqui em Download Directly. Ele vai me redirecionar para o SourceForge. Basta esperar 5 segundos que o download já vai começar a ser realizado. Depois é só clicar em salvar arquivo, selecionar uma pasta de downloads ou uma pasta de sua escolha, por exemplo, e só esperar ele terminar o download aqui. Beleza, depois de ter realizado o download do WAMP Server, eu também vou precisar de um outro cara, que eu vou encontrar ele aqui se eu pesquisar WordPress no Google. Eu já vou cair no wordpress.org, que eu já expliquei a diferença na aula passada, tá? Sobre o wordpress.org e wordpress.com. Nesse caso, vou acessar o wordpress.org, que eu vou fazer o download do WordPress. Então, só clicar ali em baixar o WordPress, depois baixar o WordPress novamente. Aí vou clicar em OK, selecionar uma pasta de download e salvar e download concluído. Beleza? Bom, agora eu vou realizar a instalação do WAMP Server para vocês poderem ver como é que funciona. Bom, vou executar ele aqui. Esperar um pouquinho. Agora ele vai pedir, no caso, poderes de administrador para poder instalar o WAMP Server, né, e todos os serviços. Então aqui eu vou selecionar a versão em inglês e vou dar um OK.
Bom, vou aceitar todos os termos, vou clicar em Next. Depois aqui ele vai dar mais ou menos o que ele vai instalar na sua máquina, o que precisa de requisitos mínimos. Porém, se você já está rodando o Windows 10 na última build, você não tem problema nenhum de instalar coisas à parte, que ele já vai fazer tudo isso para você sozinho. Clicar em Next de novo. Agora aqui eu vou selecionar aonde eu quero instalar meu WAMP Server. No caso, eu vou deixar nesse diretório mesmo, tá? Que é o diretório padrão do WAMP Server. Bom, na real, eu acho que eu vou trocar esse diretório. No caso, eu vou colocar um /1 aqui na frente, porque eu já tenho uma instalação dele e provavelmente vai dar algum problema. Mas só eu clicar aqui em Next, ele vai me dar um pequeno resumo, né? No caso, somente aonde que ele vai instalar. E depois a gente clica em Install e espera ele instalar todos os componentes do WAMP Server. Beleza, depois dele instalar, ele já vai começar a te fazer algumas perguntas. Nesse caso, ele vai te perguntar se você quer selecionar algum outro browser instalado no seu sistema para ser o navegador padrão do WAMP Server, tá? Nesse caso eu vou clicar em não, porque o padrão dele é o Internet Explorer. Nesse caso pode deixar ele mesmo. Caso contrário, você clica em sim e seleciona o executável do seu navegador, tá? No caso do Firefox, Google Chrome, Opera ou algum navegador do seu gosto. Beleza? Bom, nesse caso eu vou clicar em não. Agora, algum editor de texto do WAMP Server, no caso. Que por padrão ele pega o Notepad, né, o bloco de notas do Windows mesmo. E nesse caso eu vou deixar também. Caso contrário, você clica em sim, seleciona o seu editor favorito e ele já vai guardar isso pra você. Mas caso contrário, você consegue alterar isso depois, mais pra frente. No meu caso, eu vou clicar em não, vou deixar o bloco de notas mesmo. Beleza? Agora ele vai me dar mais algumas explicações, né? Nesse caso, vou clicar em Next e depois Finish, tá? Bom, beleza. Depois de instalado, a gente vai vir aqui, abrir o menu do Windows e, no caso, digitar o WAMP. Que aí ele vai me aparecer esse aplicativo, o WAMP Server 64. Depois disso, ele vai me pedir no caso, poder administrativo. Vou clicar em sim e vou esperar que ele inicie. E agora eu posso controlar todos os serviços do WAMP a partir desse íconezinho que aparece na minha área de notificação, esse W aqui, tá? A partir dele eu consigo fazer várias configurações, sendo elas acessar a minha página de localhost, né, que se eu abrir ela, eu já vou ver que no caso, ele está funcionando, né? Se eu acessar o localhost no meu navegador, ele já vai estar funcionando, ele já vai me aparecer uma página, né, do próprio WAMP. Eu consigo criar o PHP admin, o adminer, que é um PHP admin também mais simples, né, no caso mais leve. Consigo realizar configurações no Apache, do PHP, MySQL, se eu quiser startar o MariaDB no lugar do MySQL eu consigo. Parar todos os serviços, resetar todo mundo, isso daí eu consigo fazer tudo. E bom, aproveitando agora, vamos seguir com a instalação do WordPress em si, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou vir aqui no íconezinho do WAMP Server, clicar com o botão esquerdo em cima dele, e vou clicar aqui em www directory. Que aí ele vai abrir a pasta onde todas as minhas aplicações web vou colocar dentro dessa pasta. Então, no caso,
Lembra daquele ponto zip do WordPress que a gente fez o download? Então vamos lá na pastinha de download. Então vai ter aqui o WordPress. Eu vou abrir ele com, no caso, com o 7-Zip, né? Ou você pode abrir com o WinRAR ou qualquer outro programa de extração de arquivos zipados que você tiver em seu computador. Então você vai acessar a pasta www e vamos extrair essa pastinha WordPress para lá dentro, tá? Esperar terminar de fazer a cópia. Beleza, depois de feita a cópia, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai acessar, a gente vai pegar e renomear essa pasta. No caso, eu vou renomear ela para Word básico, nesse caso. Beleza? Bom, depois que eu fiz isso, o WordPress ele já está funcionando, tá? Ele já está funcionando, tanto que se eu acessar aqui no localhost barra Word básico, ele aparece a tela inicial do WordPress, tá? Mas para mim poder instalar realmente o WordPress, eu preciso de uma base de dados já criada. E como é que eu vou fazer isso? Bom, vou abrir uma nova guia, vou acessar aqui o localhost barra phpMyAdmin, tá? No caso do AMP Server, local, basta eu colocar o nome de utilizador root e sem nenhuma senha. E clicar em executar. Beleza, acessado o phpMyAdmin, eu já consigo fazer todas as manutenções, no caso, as criações, manutenções no meu banco de dados MySQL, tudo via web, beleza? Então nesse caso, eu vou vir aqui no menuzinho lateral, vou clicar em novo, vou colocar o nome na base de dados, que no meu caso, vou colocar a mesma que o meu site, né, que vai se chamar Word Básico. Essa parte aqui, que vai ser, no caso, a collation, ou para alguns, a base de caractere do meu banco de dados, o WordPress ele está pedindo essa daqui, que é a UTF-8 MB4. Por que ele está pedindo essa? Porque a UTF-8 ela é boa, porque ela é universal, ela aceita todos os caracteres possíveis e tal. Porém, a UTF-8 MB4 aceita código de emoji. Então, por exemplo, porque a UTF-8 ela aceita somente texto. E a UTF-8 MB4 aceita, no caso, a cadeia de caracteres de um emoji. É um diferencial dele. Então eu consigo utilizar emojis caso necessário. E também por alguns ganhos de performance e tudo mais na hora de compressão dos dados e coisas assim. Tá? Eu não vou entrar em assuntos específicos porque isso daí a gente vai deixar para um Drops futuro. Beleza? Bom, depois que eu selecionei o UTF-8 MB4 General CI, eu vou clicar em criar. Depois disso, meu banco de dados está criado. Não tem problema nenhum. Como que eu sei que ele está criado? Porque ele apareceu aqui na listagem dos bancos de dados aqui na minha esquerda. Beleza? Então eu vou voltar no meu WordPress, né, onde eu acessei, vou clicar lá em Vamos lá. Agora, o que ele vai pedir? Ele vai pedir algumas informações básicas de instalação do WordPress. No caso, o nome no meu banco de dados, que no caso tem que ser esse mesmo nome que eu coloquei aqui. Então, nesse caso, ele vai se chamar Word Básico, tá? O nome de usuário do meu banco de dados. Lembra que eu falei que é o root, tá? Tem o usuário root aqui. Então, ele é root e a senha em branco. Nesse caso, como é local, não tem problema nenhum eu deixar a senha em branco, porque eu estou em um ambiente de desenvolvimento, no caso, em um ambiente totalmente controlado. Quando eu tiver esse meu site WordPress em uma hospedagem, é de extrema importância que você coloque uma senha extremamente segura, tá? Que dificulte pelo menos o máximo a um hacker a acessar as informações no seu banco de dados, beleza? Então, só recapitulando, coloquei o nome do banco de dados, que é o mesmo que está aqui.
o nome de usuário root, que é o mesmo que eu utilizei para acessar o php-myadmin, a senha em branco. O servidor de banco de dados ele está instalado aonde? No localhost, no caso na minha máquina local, então deixo local. E esse prefixo da tabela, ele serve meio que para diferenciar o que é do WordPress e o que é coisas de plugin. Tá? É meio que tipo para criar um padrão de tabelas no seu banco de dados. Eu vou mostrar isso para vocês assim que eu criar o meu site WordPress, beleza? Então, depois que eu fiz tudo isso, vou clicar aqui em enviar. Beleza, apareceu essa mensagem. Muito bem, você concluiu essa parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Então, vou clicar aqui em instalar. Ele já vai começar a instalar meu site no banco de dados, beleza? E agora vem algumas partes mais críticas. Críticas não, eu diria, mas tipo, mais importantes do seu site WordPress. Porque aqui onde eu vou, no caso, informar o título do meu site. Nesse caso, eu vou chamar ele de WordPress básico. Tá? Então o título do meu site vai ser WordPress básico. Agora eu vou criar um nome de usuário. O nome de usuário vai ser um usuário, no caso um usuário administrador do WordPress, onde eu vou conseguir acessar o WordPress. No meu caso, eu vou colocar meu nome mesmo. Mas lembre-se, em um servidor em produção, no caso um servidor que vai estar disponível na web, é importante que esse nome de usuário também seja um nome de usuário único e difícil de descobrir, tá? Para poder dificultar os caras na hora que for acessar, no caso tentar acessar o seu site, beleza? Essa senha ele já traz uma senha forte por padrão. Se você quiser, você pode deixar ela, tá? No meu caso, eu vou colocar uma senha muito forte e que ninguém vai descobrir qual que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou confirmar que eu quero o uso de uma senha fraca, né? Porque lembra, eu estou local, então estou dentro de um ambiente controlado, então não tem problema nenhum eu deixar sem senha ou com senha muito fácil, que é só para mim poder testar, no caso, para poder brincar um pouquinho com o WordPress, beleza? No caso, um e-mail, então aqui eu vou colocar e-mail mesmo, bem padrão. E agora eu vou clicar em instalar o WordPress. Aí só esperar ele terminar a instalação do WordPress. Beleza, sucesso! O WordPress foi instalado. Bom, vamos acessar então. Beleza, essa daqui é a telinha de login do WordPress, que depois eu vou ensinar como alterar algumas coisas nela, no caso cor de fundo, essa login aqui e tudo mais. Bom, então vamos acessar, fazer o primeiro acesso ao nosso site WordPress. Então, com o mesmo usuário que eu coloquei na tela anterior e com a mesma senha forte que eu coloquei na tela anterior. Vou clicar aqui em acessar. Se tudo estiver correto, você está dentro do painel administrativo do WordPress. Bom, muito obrigado a você que acompanhou a aula até agora. Eu sei que essa aula ficou muito extensa, mas é bastante informação que tem que ser passado na hora de você poder instalar o WordPress, tá? Então, por isso que ela ficou um pouquinho maior, assim, com um tom mais maçante e tudo mais. Mas se você seguir esse passo a passo, com a maior certeza do mundo que você não vai ter erro nenhum. Caso você tiver algum erro, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, conselho, sugestão, por favor, também deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos esta série linda e maravilhosa de WordPress básico que estamos criando aqui de graça para vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!